Olá a todos, meu nome é Ademir Macedo de Oliveira, eu sou docente da área de Finanças e Contabilidade, consultor tributário com focos em tributos indiretos, e no curso de hoje nós vamos falar sobre o Simples Nacional, que é um regime tributário simplificado e que abrange a maior parte das empresas brasileiras. Bom, quando nós falamos de Simples Nacional, nós precisamos entender como um todo dos regimes tributários que estão em vigência dentro da legislação fiscal e tributária. Nós temos, primeiramente, que falar do lucro real, também do lucro presumido, para posteriormente fazermos um contraponto e uma análise com relação ao Simples Nacional, que é o nosso objetivo nesse curso. Para começarmos, quando nós falamos de lucro real, o que está previsto na legislação é que o lucro real, ele nada mais é do que o lucro contábil, que é apurado, geralmente, na demonstração do resultado do exercício, que nós chamamos de DRE, e este lucro contábil ele é ajustado pelas adições, pelas exclusões e pelas compensações. Ou seja, todas as atividades operacionais e não operacionais das empresas, elas utilizam o mecanismo dos ajustes, que pode ser adições, exclusões e compensações, e a partir daí nós temos o denominado lucro real, que é o que está previsto na Lei 6.404 de 76 e também no Regulamento do Imposto de Renda, que é o Decreto 9.580 de 2018. Então, nós temos esse pano de fundo para entendermos o denominado lucro real. Posteriormente, as empresas, elas também podem, de acordo com as regras da lei, optar pelo regime tributário denominado lucro presumido. O lucro presumido, como o próprio nome diz, é uma presunção dos percentuais que serão aplicados nas receitas e, a partir daí, tributa-se para o imposto de renda e a contribuição social. E no terceiro ponto, nós temos o Simples Nacional, que é o objetivo do nosso curso aqui. Quando nós falamos de Simples Nacional, nós precisamos entender que a maioria das empresas brasileiras, como eu já disse, elas são optantes pelo Simples Nacional porque existe uma vantagem operacional com relação à metodologia de apuração. Ou seja, quando a empresa opta por esse regime, resguardado as permissões da lei, ela concentra no seu recolhimento 8 tributos. Então, nós temos o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, o PIS, a contribuição previdenciária patronal, o ICMS, no caso das empresas que faz circulação de mercadorias e serviços, o ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, caso a empresa seja prestadora de serviços, e também o IPI, no caso das indústrias. Como o regime tributário denominado Simples Nacional, ele demanda uma simplificação no recolhimento dos tributos, nós elencamos como uma vantagem da opção desse regime, uma vantagem operacional e um controle mais simples com relação à apuração e o recolhimento dos tributos. Então, por si só, nós conseguimos verificar uma vantagem operacional no recolhimento dos tributos. Isso é chamado de centralização de recolhimentos. Porém, alguns pontos com relação à adoção do Simples Nacional, elas são importantes. Por quê? Quando as empresas atuam com circulação de mercadorias e serviços, nós temos na legislação do ICMS o impacto da chamada substituição tributária. E a substituição tributária, ela é um mecanismo que antecipa, ou seja, a retenção na fonte do ICMS que seria devido em todas as fases da cadeia. Ou seja, a indústria ela é classificada primeiramente como substituto tributário principal, depois nós temos o importador e também temos o arrematante de mercadoria apreendida e que posteriormente é legalizada e colocada para comercialização. Quando a gente olha para o regime tributário Simples Nacional, a substituição tributária, ela impacta da mesma forma para esse contribuinte. Então, aí nós temos um ponto de atenção. Por quê? Porque, muito embora a minha atividade
o meu negócio seja optante pelo Simples Nacional, em alguns momentos, se houver o tratamento do recolhimento antecipado do ICMS, eu estarei sujeito normalmente à operação na condição de substituto tributário. Por sua vez, né, na sequência da cadeia, um contribuinte optante pelo Simples Nacional, na condição de comércio varejista ou comércio atacadista, por exemplo, ele será substituído tributário, ou seja, tanto o substituto quanto o substituído, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional, eles são abrangidos pela chamada substituição tributária. Então, é um ponto de atenção. E por que falarmos de Simples Nacional, de concentração de tributos ou um recolhimento em guia única, e também falarmos de substituição tributária, é importante. Por quê? Porque o ICMS, na condição de substituto, ele impacta no custo final do produto ou no custo final da operação e leva o contribuinte a, em muitos casos, não precificar adequadamente o tributo em função da falta, né, do conhecimento com relação a esse tratamento tributário específico. É por isso que nesse curso nós precisamos deixar claro que, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional, eu, enquanto substituto tributário, estarei sujeito às regras deste tributo na forma de imposto, que é o ICMS, até adequar a operação em toda a cadeia. Então, a retenção antecipada do ICMS é um meio de tratar na fonte o imposto que será devido para toda a cadeia. Então, o segmento de lojista, tanto o comércio varejista, que comercializam mercadorias, na condição de substituto, ele antecipa sendo a indústria, por exemplo. O comércio varejista, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional, ele estará na condição de substituído. E isso é importante por quê? Porque todas as vezes que eu aplico a metodologia de cálculo para o Simples Nacional, o imposto que foi antecipado no início da cadeia, ele não mais será tributado. Ou seja, percebe-se uma vantagem quando eu apresento as receitas para a determinação de cálculo do Simples Nacional. Um outro ponto importante são as operações interestaduais. Por quê? Porque na condição de Simples Nacional, eu vejo uma situação de operações interestaduais que podem ser aquisição de mercadorias em outro estado para comercializar, aquisição de insumos e matérias-primas e também aquisição de itens para uso e consumo. Todas as vezes que houver essas operações, eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque essa operação ela precisa ser redesenhada considerando a antecipação do ICMS a favor do estado de destino, considerando o estado de origem. E para isso nós precisamos, junto com o conteúdo de Simples Nacional, analisarmos as operações em que há alíquotas internas e alíquotas interestaduais do ICMS. E quando nós falamos de operações finais com contribuinte substituído, por exemplo, o que é importante nós observarmos? Que todas as vezes que eu tenho o início de uma operação no valor X, e a legislação ela prevê que quando chegar até o consumidor final, aquele item ou aquele produto ou aquela operação, ela tem uma margem de valor agregado, o contribuinte, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional, na condição de substituto, ele terá que recolher o ICMS que será devido por toda a cadeia. Vamos pegar, por exemplo, uma operação que tem o preço inicial de venda de R$10.000. E aí a legislação diz o seguinte, olha, quando finalizar a cadeia de consumo, ou seja, até que chegue ao consumidor final, essa operação ela terá uma margem de valor agregado de 40%, ou seja, o preço final de venda será R$14.000. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que a empresa optante pelo Simples Nacional como substituto tributário recolherá o ICMS até o fim da cadeia, na base de R$14.000, porém, para efeito de cálculo do Simples Nacional, ele utilizará apenas a base 10.000.
e vai repassar no valor total da operação o ICMS que foi recolhido até o final da cadeia. É importante observar que a base de cálculo do ICMS-ST, ele engloba parcelas adicionais. Por exemplo, IPI, se houver, despesas acessórias, seguros, tudo isso compreende as parcelas que compõem a base de cálculo, tanto do ICMS da operação própria, quanto do ICMS por substituição tributária. Então, como orientação, é importante nós observarmos que, para melhor entender o regime tributário simplificado, denominado Simples Nacional, eu também preciso entender e observar o curso de substituição tributária, tanto nas operações antecedentes, nas operações subsequentes e nas operações concomitantes. E uma dica muito importante com relação às empresas que são optantes pelo Simples Nacional é que essas empresas, em detrimento da emissão de documento fiscal dentro da competência, ou seja, do dia 1 ao dia 30 do mês X, ou do dia 1 até o dia 31 do mês Y, por exemplo, as empresas tributadas pelo Simples Nacional, elas possuem uma possibilidade de tributar pelo caixa. Ou seja, essa situação de empresas que muitas vezes realizam suas operações de venda de mercadorias e serviços e tem um índice alto de inadimplência, essas empresas podem tributar, ao invés da competência, que é quando os documentos fiscais são emitidos e contabilizados, pelo caixa. O que nós precisamos entender é que quando a empresa vai tributar pelo caixa, existe uma responsabilidade com relação à indicação no início do ano calendário, que ela tributará pelo caixa, e também que a empresa, ou seja, o empresário, junto com o profissional da contabilidade, tenha uma afinidade com relação à troca de informações. Por quê? Porque, invariavelmente, é o financeiro dessa empresa que vai impactar no recolhimento da guia do Simples Nacional. De qualquer forma, o que nós precisamos entender? Que a base de cálculo, ela compreende todas as operações que foram realizadas no mês, sejam elas de conta própria ou de conta alheia, tanto mercadorias para revenda, quanto mercadorias industrializadas e revendidas para comércio, e também nas operações de prestação de serviços. Porém, para efeito de tributação e recolhimento do Simples Nacional, nós precisamos entender que, ao invés de tributar pela competência, tributa-se pelo caixa. E aí nós temos uma harmonia de comunicação do financeiro para com a contabilidade para efeito de recolhimento. Então, essa é uma dica muito importante. Um outro ponto que nós precisamos analisar é o custo da folha de pagamento no Simples Nacional. Se nós olharmos para as empresas tributadas pelo lucro real e pelo lucro presumido, o custo da folha de pagamento das operações, além do valor efetivamente pago, como salários, benefícios, gratificações, horas extras e outros encargos que está relacionado à mão de obra da folha de pagamento, essas empresas do regime tributário lucro real ou lucro presumido, ela tem um custo adicional de, no mínimo, 28%. As empresas tributadas pelo Simples Nacional, elas não recolhem essa parcela adicional de 28%. 28%, nós temos uma distribuição da composição desse percentual, 20% é uma parte patronal do recolhimento de contribuição previdenciária, nós temos 1, 2 ou até 3% de GIL-RAT, que é o grau de incidência de incapacidade laboral decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e também nós temos 5,8% para recolhimento de contribuição previdenciária para entidades do Sistema S. Então, quando nós falamos do recolhimento adicional de, no mínimo, 28%,
28,8%, nós estamos falando que as empresas do Simples Nacional, ela tem uma vantagem com relação a este recolhimento, ou seja, elas estão dispensadas do recolhimento adicional de 28,8%. E por que esse fator é importante? Porque quando a empresa é optante pelo Simples Nacional, um indicador de vantagem da permanência no regime é o seguinte: todas as vezes que a minha folha de pagamento for superior a 28,8%, confrontando com a receita, maior vantagem é percebida da permanência no regime. Então, essa é uma vantagem da folha de pagamento, considerando o regime simplificado do Simples. E aí nós temos também um ponto de atenção. Por quê? Todas as vezes que nós temos a determinação da base de cálculo para o Simples Nacional, o que nós precisamos entender? Que nem toda a composição contábil das minhas operações mensais, elas são tributadas para o Simples Nacional. Então, vamos pegar, por exemplo, uma empresa que faz operações no mercado interno e também faz operações com o comércio exterior. As receitas de exportação, elas são segregadas da base de cálculo, ou seja, elas não são tributadas para efeito de recolhimento do Simples Nacional. E como eu visualizo isso? Operações fiscais de acordo com a regra fiscal. Para que a gente entenda melhor como faz a escrituração fiscal, tanto das empresas do lucro presumido quanto do lucro real e do Simples Nacional, nós precisamos entender melhor as regras de escrituração fiscal. Então, as receitas de exportação, elas são excluídas da base de cálculo. Todas as vezes que eu estou na condição de contribuinte substituído, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional, ou seja, houve um substituto no início da operação que fez o recolhimento do ICMS, eu, na condição de contribuinte substituído, eu não preciso oferecer novamente essas receitas para efeito de cálculo do ICMS. E como eu visualizo isso? Olhando como foi emitido os documentos fiscais das operações da empresa. E também uma outra observação importante com relação à segregação das receitas para efeito de base de cálculo é com relação ao PIS e a COFINS. Por quê? Alguns itens, alguns produtos, eles possuem o recolhimento do PIS e da COFINS de forma monofásica, ou chamada de alíquotas concentradas no início da operação. Mesmo considerando uma empresa optante pelo Simples Nacional, para efeito de determinação da base de cálculo, esses itens podem ser excluídos para PIS e COFINS. Então, só fazendo uma observação com relação aos cuidados na determinação de base de cálculo, eu preciso olhar com atenção as receitas de exportação, o ICMS que foi retido pelo substituto e também os itens cujo PIS e COFINS tiveram a retenção por alíquota concentrada. Como dica, vale a pena conferir melhor esse tema olhando as resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, tanto a resolução de número 94 de 2011, quanto a resolução 140 de 2018. Essas resoluções, elas dão o tratamento de forma mais clara com relação à segregação das receitas para efeito de tributação. E também as empresas do Simples Nacional, na condição de prestadoras de serviços, o que é preciso observar? Todas as vezes que eu estou na condição de prestador ou de tomador de serviços, existe um tratamento tributário denominado retenção na fonte. Um outro ponto de atenção que nós precisamos olhar com relação ao Simples Nacional é que no relacionamento entre as empresas prestadoras e tomadoras de serviço, existe a chamada retenção na fonte. Então, todas as vezes que a minha empresa ela é optante pelo Simples Nacional e, por se tratar de um regime diferenciado, o que eu preciso observar? Tá? Que alguns tributos que seriam retidos na fonte do prestador de serviço, enquanto eu, na condição de tomador, a lei me dispensa do recolhimento.
Então, esses pontos eles são importantes por quê? Porque eu não corro o risco, a partir do conhecimento da regra, de tributar em demasia. Por quê? Porque a própria lei me dispensa. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa prestadora e contratante de serviços. Se a legislação dispuser que o ISS será retido na fonte pelo tomador, essa regra está prevista em lei e abrange todas as empresas, inclusive as empresas do Simples Nacional. Se eu contrato, por exemplo, um serviço que está sujeito à retenção da fonte do INSS, né, da contribuição previdenciária, eu preciso de antemão saber ou solicitar informação por parte do prestador qual o anexo em que a empresa prestadora está enquadrada para efeito de retenção da contribuição previdenciária. Enquanto contratante, eu não farei retenção do IRPJ, nem da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS e da COFINS. Então, as regras de retenção de tributos municipais e federais, eles impactam tanto para o tomador quanto para o prestador de serviços no Simples Nacional. Outro ponto de atenção com relação à opção pelo Simples é quando nós temos as operações de importação e operações financeiras. Ou seja, no início nós dizemos que 8 tributos estão relacionados no recolhimento mensal do Simples Nacional, por meio da guia do DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples. Porém, quando a empresa, mesmo na condição de Simples Nacional, ela tem operações financeiras, ela estará sujeita ao IOF. Se nós olharmos as operações de importação, essa empresa também estará sujeita ao imposto de importação, COFINS, PIS, IPI e o ICMS na importação. Então, qual é a dica? Todas as vezes em que houver operações financeiras, operações de importação, operações em que há ganho de capital, eu preciso observar se essas tributações paralelas, se elas não inviabilizam a permanência no regime tributário. Por quê? Porque numa análise de planejamento, muito provavelmente a tributação ela pode ser maior. Então, este é um ponto a considerar. Os impactos das operações de importações financeiras e as operações territoriais, como o ITR, por exemplo. Contabilistas, diversas empresas como Vale do Rio Doce e Coca-Cola atestam a qualidade da Cefis e seu seleto grupo de instrutores. O propósito da Cefis é tornar ridiculamente simples qualquer pessoa a aprender e ensinar qualquer coisa. Conhecimento é poder. Já são mais de 80 mil profissionais atualizados pelo sistema Cefis.